A Operação Prato foi uma investigação militar ocorrida na região amazônica do Brasil entre os anos de 1977 e 1978. Ela foi conduzida pela Força Aérea Brasileira e tinha como objetivo investigar avistamento de objetos voadores não identificados na região de Colares, no estado do Pará. Considerado um dos casos mais importantes da ufologia brasileira, a Operação Prato despertou grande interesse e especulações sobre a vida extraterrestre. A região de Colares, conhecida como Ilha de Colares, era uma área de pescadores e agricultores humildes, localizada na Ilha do Marajó, próximo ao estuário do rio Amazonas. Entre os anos de 1977 e 1978, os moradores começaram a relatar avistamento de objetos luminosos e misteriosos nos céus. Esses objetos eram descritos como bola de luz, que emitiam raios luminosos e algumas vezes acompanhados de zumbidos e calor intenso. Diante desses relatos, a FAB decidiu enviar uma equipe para investigar o fenômeno. O comandante Urangel Lanta liderou a Operação Prato, que contou com um grupo de militares treinados em observação aérea e equipamentos fotográficos e de filmagem. A missão da equipe era coletar evidências dos avistamentos e investigar a natureza do fenômeno. Durante os meses em que a Operação Prato ocorreu, a equipe registrou diversas ocorrências. Os objetos eram observados principalmente à noite, sobrevoando áreas povoadas e até mesmo seguindo embarcações dos pescadores. Além dos avistamentos, foram registrados casos de queimaduras em pessoas, causadas pelos raios emitidos pela bola de luz. Os relatos dos moradores e as evidências coletadas pela equipe da FAB foram cuidadosamente analisados. Foram obtidas fotografias e filmagens que registraram alguns dos fenômenos observados. Além disso, a equipe também coletou depoimentos de testemunhas e tentou entender a origem do comportamento dos objetos. No entanto, muitos dos arquivos relacionados à Operação Prato foram mantidos em sigilo por décadas, o que gerou teoria da conspiração e especulações. Apesar de muitos avistamentos terem sido registrados, a Operação Prato não conseguiu determinar a origem exata dos objetos. Alguns acreditam que eles eram naves alienígenas, enquanto outros sugerem que poderiam ser fenômenos naturais ou experimentos militares secretos. O caso permanece até hoje como um dos mais intrigantes e controversos da ufologia mundial. Ao longo dos anos, diversas pessoas se dedicaram a investigar a Operação Prato. Algumas criticam a forma como a FAB conduziu a investigação e alegam que muitas informações foram suprimidas. Por outro lado, outros defendem que a Operação Prato foi séria e que os resultados não puderam ser totalmente esclarecidos, devido à complexidade do fenômeno. Durante a Operação Prato, os militares coletaram uma quantidade significativa de evidências fotográficas e testemunhos de avistamentos. Alguns desses registros incluem fotografias dos OVNIs que tinham formas complexas e incomuns, como luzes brilhantes e raios luminosos. Algumas testemunhas descreveram os objetos como sendo grandes e silenciosos, capazes de realizar manobras aéreas extraordinárias. Uma das características notáveis dos avistamentos era a capacidade dos objetos em emitir raio de luz em direção às pessoas ao solo. Muitos desses moradores relataram ter sido atingidos por esses raios, o que resultou em queimaduras e ferimentos. Além disso, algumas pessoas afirmaram ter experimentado sintomas físicos como náuseas, tonturas, fraqueza após esses encontros. Durante a investigação, a equipe da FAB encontrou desafios significativos. Os objetos voadores eram extremamente ágeis e pareciam ter capacidade de desaparecer rapidamente, dificultando a sua observação e rastreamento. Além disso, os fenômenos ocorriam principalmente à noite, o que tornava a coleta de evidência ainda mais desafiadora. A Operação Prato também encontrou resistência e relutância por parte de moradores locais em compartilhar suas experiências. Muitas pessoas tinham medo de falar sobre os avistamentos, por medo de retaliação ou de serem ridicularizadas. No entanto, alguns moradores corajosos forneceram informações valiosas e detalhes sobre as suas experiências, o que permitiu à equipe militar aprofundar suas investigações. Além dos avistamentos de objetos voadores não identificados, a Operação Prato também se deparou com uma série de fenômenos estranhos e inexplicáveis. Os relatos de mutilações de animais foram registrados, como animais sendo encontrados com os órgãos internos removidos de forma precisa e sem sinais aparentes de predadores. Esses incidentes aumentaram ainda mais o mistério em torno da operação. Apesar dos esforços da equipe da FAB, a Operação Prato não conseguiu determinar a explicação definitiva para os avistamentos e os fenômenos observados. Após cerca de um ano, a investigação e a operação foi encerrada e os arquivos relacionados à operação foram mantidos em sigilo. A
Ao longo dos anos, a Operação Prato tem sido objeto de debates acalorados e especulações. Muitos pesquisadores e ufólogos consideram o caso como um dos mais importantes da ufologia mundial devido à quantidade de evidências coletadas. No entanto, céticos argumentam que os avistamentos podem ser explicados por fenômenos naturais e erro de percepção ou até mesmo experimentos militares secretos.